O Edson, como você que está aí, eu posso passar por aqui? Vamos conferir? Correto. Obrigada. Então, hoje, amigos, queremos falar um pouquinho sobre indulgência. E, para isso, nós trouxemos a bibliografia do Livro da Esperança, do Reformador de 1967 e do Pão Nosso, tá? Então, nós vamos tentar entender um pouco o que é Seja a Tua Palavra. Então, basicamente, nós vamos estar falando da palavra emitida, daquela palavra interessante que eu lembrei agora. Na sexta-feira, nós falamos sobre, a Juliana falou sobre o silêncio do pensamento, o silêncio interior e o silêncio da palavra, como ele também é um remédio para a alma. E, sem combinar nem nada, hoje nós vamos falar sobre a palavra. Então, o silêncio e a palavra, elas podem ser remédio ou elas podem ser um processo de adoecimento, né? Porque se o silêncio é só um calar, mas a mente continuar tumultuada, nós continuamos adoecidos e adoeceremos ainda mais. A palavra tem essa mesma conotação. A palavra, ao ser falada, exposta, ela pode adoecer ou ela pode auxiliar, amainar, amenizar os corações. Então, ficou muito claro para a gente esse tema. Bom, eu estava lendo um livro e chegou lá um versículo, né? Seja, porém, a vosso falar sim, sim, não, não. De Mateus 5:37, que foi uma fala de Jesus. Então, seja, porém, o vosso falar sim, sim, o não, não. Opa. Então, o que o meu sim e o que o meu não vai representar no meu cotidiano? Então, primeiro, nós vamos abordar a indulgência. Que é um sentimento extremamente doce, fraternal, que todo mundo deve alimentar para com todos os seus irmãos. Todos somos irmãos. Todos somos filhos de um mesmo Pai. Então, esse amor fraternal deve ser construído em nós gradativamente. Naturalmente que, como estamos no mundo de provas e expiações, ainda não amamos a todos. Estamos num processo. E a indulgência é uma das ferramentas que vai nos auxiliar a aprender a amar ao próximo, ou pelo menos iniciar um processo de respeito pelo próximo. Então, esse sentimento de indulgência, de amor fraternal, ele, se alimentado por nós, vai fazer um uso excelente para a nossa evolução espiritual. Então, poucos de nós, infelizmente ainda, fazemos uso da indulgência. Quando vemos uma situação acontecendo, eu falo muito isso no grupos de estudo, é infalível, não tem como, faz parte do corpo físico e do corpo espiritual. Quando eu vejo uma ação, imediatamente eu julgo. E é aí que a gente vai ter que pensar com indulgência qual é esse processo de julgamento. Como é que eu vou usar esse julgamento? Jogando na cara da pessoa o erro que ela está cometendo ou trazendo para mim e fazendo uma reflexão? Eu, se estivesse nesse lugar, faria de que forma? Ou, se um dia eu passar por isso, de qual forma eu gostaria de fazer? Quando a gente para fazer isso, aquele primeiro ato de julgar, que está lá, não julgueis,
mas isso ainda está muito difícil para a gente. A gente pega esse não julgueis, transporta para nós e aí sai um aprendizado de como eu devo me comportar perante a atitude ou a palavra do outro, né? Então, vamos fazer mais uso da indulgência. Falando, construímos coisas boas e coisas ruins. Como é que a palavra vai fazer isso? Não vamos admitir em nossas palavras o corrosivo da malícia ou da queixa. Oh, malícia e queixa. Difícil, né? A malícia é aquilo que a gente bate o olho, já condena, a gente nem julga, já condena e já faz aquele sorrisinho sarcástico. Muitas vezes fazemos isso. Bom, se parássemos ali, já é um pontinho, né? Como diria o meu amigo Petrônio, já um dia a menos no umbral, né? Um a menos. Mas, normalmente, dessa malícia, às vezes a gente acaba fazendo um comentário. Olha a palavra construindo o mal, né? Então, a malícia, ela está no nosso coração. Só falamos aquilo que está dentro do coração. Então, se eu vejo uma atitude acontecendo, e às vezes eu nem percebo a malícia, a maldade naquilo, uou, que lindo! Um passo para a nossa evolução. Mas se eu vejo malícia em tudo, tem alguma coisa ainda ruim sondando o meu coração. Fiz uma mistura aqui que... Porém, alguém pode pensar, mas Valquíria, senão eu vou ser bobo. Todo mundo vai fazer de mim capacho? Não, vamos ter bom senso. Eu vou analisar se aquela malícia vai fazer um prejuízo para mim, para outras pessoas, né? Aquele mal, e aí sim fazer com um senso, organizar aquilo. Porém, se eu vejo o mal, não comento, mantenho em mim e faço todo um processo de análise, eu não vou ser bobo. Eu vou estar consciente, então eu vou tomar minhas medidas precavidas, né? Medidas para não se tornar um bobo, né? Na mão daqueles que se acham espertos, que na realidade são pessoas doentes, né? Queixa. A malícia está sempre muito próximo da queixa. Ah, mas fulano fez isso comigo. Porque fulano fez minha vida ficar ruim. Porque fulano... Tudo é o fulano. E eu? Quantas vezes eu fui maliciosa? Quantas vezes eu prejudiquei alguém? Muitas. Não foi uma só, foram várias vezes. A queixa, ela nos torna pessoas tristes. Aquelas pessoas que estão sempre lamentando. Então, lembra da palestra do BIM? Vamos colocar o juízo do lado de fora, né? Os julgamentos do lado de fora? Espera aí. Será que é gostoso ficar do lado de alguém que fica lamentando o tempo inteiro? Não. Mas por que quando nós estamos lamentando a gente quer a atenção do próximo? Interessante, né? 2 pesos para uma só medida. Precisamos nos colocar no outro. Qual é o tema? Indulgência. Então, eu tenho que ter indulgência para com o outro. Há momentos em que verbalizar o meu problema é extremamente necessário, é terapêutico, mas não é o tempo todo, porque isso só nos adoece cada vez mais. Então, em vez de nos queixar,
Em vez de sermos maliciosos, contando da vida do outro, por que não falemos da bondade de Deus? Da sua sabedoria, do tempo que Ele tem para nós, que Ele dedica a nós, das belezas das estações do ano, das belezas que Deus criou para nós, das reminiscências alegres. Vamos lembrar de coisas positivas que já aconteceu com a gente. Então, vamos lá, vamos pegar um caso aleatório. Um casal que se separou. Aí aquele casal, agora separado, eles só se lembram das coisas ruins que aconteceu naquele casamento que se desfez. E as coisas boas? Que para se unir, teve que ter alguma coisa boa. Algo de bom ali aconteceu. Vamos lembrar dessas partes, dos filhos que nasceram dessa união, dos momentos alegres, da cerimônia ou não, da viagem, dos amigos que fizeram juntos, dos sorrisos que tiveram. Ao final, perceberemos que essa união deu certo, por um tempo, mas deu certo. Mas qual é o posicionamento? Pensar só nas coisas ruins que vivenciamos naquele relacionamento. Isso nos adoece. Então, sejamos indulgentes para com o nosso ex-cônjuge, para que sejamos também indulgentes com os nossos erros, porque nós também cometemos algum erro naquele relacionamento, né? Então, vamos ter lembranças alegres. Destacar também ângulos capazes de inspirar encorajamento e esperança nas pessoas. Se somos irmãos e percebemos que alguém está com uma fala triste, dolorosa, pesarosa, vamos elevar, mostrar o consolo, mostrar a esperança, que tudo que nos acontece tem um propósito e que aquele mau momento ele vai passar. E ao passar, vai trazer para a gente conhecimento. Porque nada que passe pela nossa vida vai deixar só coisas ruins. Não, ele vai trazer muito, muito aprendizado. Então, pensando nisso, lembrei de Ésopo. É assim que fala, gente? Ésopo? Quem é filósofo aí, por favor? Eu acho que é Ésopo. Ele era um escravo de rara inteligência que servia a casa de um chefe militar lá na Grécia. E esse chefe da antiga Grécia, esse senhor, perguntou para Ésopo, qual é o instrumento do mal? Ésopo parou um pouco, meditou e disse, a língua. A língua? A língua. A língua, ela faz com que tiremos de nós o pior que existe em nós. É um dos piores vícios que existem, é falar do outro de uma forma negativa. Relegamos as pessoas ao mais vil local, quando usamos a língua para deferir o fel. Após essa reflexão, o Senhor, pensando um pouco mais, disse-nos, Ésopo, mas qual é o instrumento maior da virtude? Ésopo não parou para pensar, pois já tinha em sua mente a resposta. A língua. O Senhor disse, como? A língua é a pior ferramenta para a maldade? Como que ela pode ser agora a melhor ferramenta para o bem? E ele disse, a palavra, quando bem utilizada, ela realça, consola, esclarece, alivia e conduz. Então, o nosso tema é seja a tua palavra. E qual palavra
Em que instrumento eu vou usar a língua, a minha palavra? Para consolar ou para destruir? Que a minha palavra seja para dar esperança ou destruir sonhos? Como temos utilizado essas palavras? Então, falando, construímos. Não, um só. Volta, isso. Não nos refiramos a sucessos calamitosos, senão quando estritamente necessário. E oremos em silêncio por todos aqueles que lhe sofreram o impacto doloroso. Então, eu trouxe uma cena que já aconteceu já há bastante tempo, né? O 11 de setembro, onde as torres foram derrubadas. Foi um impacto doloroso, né? Foi um sucesso? Foi um sucesso. Em quais visões? Na visão daqueles homens doentes que destruíram as torres. E foi um sucesso de mídia. Todos falavam sobre isso. Coloquei ele em tamanho pequenininho, porque esse fato não tinha como não ser comentado. Não tinha. Foi um ato que mudou o pensamento não só do país onde nós estamos morando, mas que afetou todo o nosso orbe. Mas o que nós deveríamos destacar deste momento calamitoso? A solidariedade, o empenho, o desejo real de salvar aquelas pessoas que estavam naquele processo, daquelas pessoas que lutaram com suas próprias vidas, se entregaram, poderiam ter morrido, mas estavam lá socorrendo, daquelas pessoas que se emocionaram e se entregaram para a solucionar aquele problema tão calamitoso. Isso tem que ser evidenciado. E não o acidente em si, não a tragédia em si. Temos que valorizar o bom. Se Deus permitiu que o 11 de setembro acontecesse, percebam o que eu falei, eu não estou me enganando. Se Deus permitiu, Ele tinha um bom propósito. Toda uma comunidade planetária olhando, rezando, trabalhando, pondo as mãos a serviço do próximo. E o que a gente realça na palavra? Os terroristas. As torres sendo derrubadas. Mas e o bombeiro? E a pessoa que estava passando lá no momento e que ajudou a resgatar alguém? Os anônimos. São esses, é isso que tem que ser valorizado, e não o ato em si. Então, tantas vezes acompanhamos com reverente apreço os que tombam em desastres naturais. Mas oremos igualmente, com a nossa compaixão respeitosa, àqueles que resvalam na queda moral. Quem foi que caiu em queda moral nesse episódio específico? Os homens que estavam com o seu processo fanático de destruir ou abalar o planeta. Então, esses devem receber de nós o quê? A nossa palavra de xingamento, de ódio, de raiva? Não. A nossa palavra de oração, porque estão num caso extremo de doença espiritual e mental. Então, eles são os doentes. Então, é por eles que devemos rezar, orar, pedir por eles. Muda-se o perfil, troca-se a lente. Se motivos surgem para admoestações, cumpramos o dever que nos assiste. Mas lembremos, gente, que o estopim é suscetível de ser apagado. Então, quando a gente liga
acende uma vela, naquele instante que a gente acende, se a gente pôr o dedinho ali, apaga imediatamente. Porém, se a gente deixar, ele põe fogo em tudo, né? Então, vamos falar com carinho, com delicadeza, com gentileza, como se quiséssemos que falássemos conosco. Então, alguém fez algo imprudente, algo errado, equivocado. Vamos chegar a essa pessoa, vamos conversar com delicadeza, com gentileza. Talvez ela não tenha parado para pensar todo o resultado ruim que aquelas palavras ou aqueles atos seriam, as ações, as reações que aquilo sugeriria. Então, vamos admoestar, sim, vamos falar, amigo, olha, nesse posicionamento que você teve agora, você não foi muito feliz. Como é que a gente pode resolver esse problema sem criar tanto alarde? Olha como a palavra pode ser diferenciada a partir de um tom e da forma com que se é falada, antes que estoure o estopim e a cólera tome a todos que estão envolvidos, aquele que foi imprudente, aquele que admoestou e aqueles que estão em volta. Aí o estopim estoura uma grande cólera. Em várias circunstâncias, a indignação justa é chamada à reposição do equilíbrio, mas deve ser dosada como fogo, como a gente falou da vela. Quando a gente traz o fogo para dentro da nossa casa para uma limpeza ou para ao cozinhar, o fogo para uma iluminação, ela não é necessária? Ela não traz um bem? Agora, se eu deixar de qualquer jeito, aquela vela tomba e acontece um incêndio. Então, a palavra, ela tem esse poder do fogo. Ela pode iluminar ou ela pode destruir. Larguemos, então, a sombra do ontem, das tristezas que nos feriram. Passou. Ontem é passado. Há 10 minutos atrás, quando eu comecei a falar, já é passado. Então, o que for triste, os equívocos que eu cometi nessas 30 minutos de fala, esqueçam, fiquem apenas com as coisas boas que eu tenha falado, porque é passado, né? Lá fora, o dia presente, o futuro é um sol novo a cada dia. E tem a primeira mensagem do livro Vida Feliz. Ele me marcou profundamente. Durante muito tempo eu sabia ela de cor. Não vou cair na besteira de tentar falar ela de cor, não. Vou ler, tá? Mas por muito tempo eu tinha ela memorizada. Joana de Ângeles começa, então, na primeira mensagem do Vida Feliz, dizendo assim: saúda o teu dia com a oração de reconhecimento. Tu estás vivo. Enquanto a vida se expressa, multiplicam-se oportunidades de crescer e ser feliz. Cada dia é uma bênção nova que Deus te concede, dando-te prova de amor. Acompanhe a sucessão das horas, cultivando otimismo e bem-estar. Então, gente, uma mensagem curta, direta, que nos mostra que temos que agradecer, porque Deus está nos presenteando constantemente. Nós é que muitas vezes tampamos o nosso olhar. Conversemos em trabalho. Não é, amiguinho? Não é aqui, né, gente? É aqui, né? Conversemos em trabalho renovador e louvemos a amizade santificante. Gente, sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, mas não é uma delícia quando a gente chega aqui? Que a gente encontra as pessoas que a gente ama, que gostam da gente, que a gente recebe aquele abraço gostoso. É tão bom.
faz um bem tão grande. Então, vamos estar sempre louvando essa amizade, porque nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos nos reencontrando. Muitos de nós já passamos muitas encarnações juntas, em diferentes posições. Vamos então aproveitar essa, ou para reconciliar, caso seja o processo, ou para estreitar ainda mais a fraternidade e para aumentar o amor. Porque essas impressões vão selar de vez, acabar de vez com todas as mágoas do passado, com as doenças, com os pesadelos, com aquelas profecias temerárias, com as impressões infelizes. Então vamos nos unir enquanto amigos e irmãos, para não comentarmos o mal, mas para exaltar o bem, tanto quanto for possível. Extrair de uma lição ruim o que é bom, o que é mais importante, como no exemplo do 11 de setembro. O foco não é a torre o que aquelas pessoas fizeram com aquelas torres e com as pessoas que ali desencarnaram, que tinham um motivo para estarem naquele momento, mas sim a solidariedade que aconteceu a partir daquela tragédia, né? Então vamos exaltar o bem tanto quanto seja possível, extrair lições para isso e amparar aqueles que ainda estão comentando sobre o assunto. E aí nós temos, né, hoje um instrumento que a gente pode dizer que é maravilhoso, mas que também, como homens imperfeitos que somos, acabamos utilizando essa ferramenta tão boa como uma lança-chamas, que é a internet. Então, uma estudiosa, jornalista ucraniana, será que eu vou falar o nome dela? Olga Urkova, em 2018, ela fez uma série de conferências dizendo que, normalmente, se uma história é demasiadamente emocionante ou dramática, provavelmente, ela não está falando que não é, mas provavelmente não é real. A verdade é geralmente entediante, por isso ela não é divulgada. Gente, pode uma coisa dessa? A verdade é entediante e a maldade cresce. Gente, não podemos deixar que isso aconteça. Por isso ela e um grupo enorme de pessoas criaram uma rede que se chama Stop Fake, né? Vamos parar com as mentiras, porque isso não estão destruindo só pessoas, estão destruindo países. No caso dela, que é ucraniana, ela foi percebendo que várias fake news foram acontecendo, que começaram a desestruturar o país e a criar guerras. Então, se isso num contexto de orbe faz esse estrago, imagina também aqueles fake news simples, que vai atingir uma pessoa, uma comunidade. Ela também faz um estrago enorme. Então não vamos compartilhar. Não é bom, não é benéfico para o outro ouvir, não é saudável. Compartilha. Mesmo que você não saiba se é ou não é um fake news, não compartilha. Vamos compartilhar o bem. Abriu uma ONG que está trabalhando com determinadas coisas. Eu vi ontem, uma senhora colocou na frente da loja dela um pratinho de comida e de água para os animais, os cachorros, né? No Brasil tem muito cachorro solto, né? Para eles se alimentarem. Quer dizer, ela fez uma pequena ação, mas essa deve ser compartilhável? Deve. O outro lá, uma padaria, colocou alguns pães
para fora, na calçada, e disse: se você não tem dinheiro, por favor, alimente-se. Pequenos atos, compartilhados, muitos outros comerciantes poderão fazer a mesma coisa. Então, para que divulgar o mal, se o mal já se divulga sozinho, né? Então, junto do desespero, providenciemos o consolo, sem pretensão de ensinar. Nós não estamos aqui para ensinar ninguém, nós estamos aqui para aprender. Mas podemos consolar, porque já fomos consolados. E quem já foi consolado, sabe consolar, pode consolar. Então, aquela velha frase: se você já tem 5 minutos de evangelho, você já tem condições de consolar alguém, né? Espalhe as suas mãos de benefícios para todas as criaturas, sem desconsiderar a dor dos que choram. Porque, para mim, aquele problema específico de alguém parece ser muito pequenininho. E eu penso assim: meu Deus, estou sofrendo com uma coisa tão boba. Mas, gente, para aquela pessoa é uma dor imensa. Então, vamos nos colocar, vamos ter compaixão, nos colocar no lugar da pessoa, para que a gente possa saber como falar com ela, para amenizar essa dor, consolando. Em vez de, que é muito fácil, alguém fala: estou passando por um problema péssimo de saúde, estou com isso, isso, isso. Aí a pessoa que está escutando diz: minha filha, você não sabe o meu. Eu estou com isso, 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 isso. Em vez de consolar, ela mostra mais doença. Né? Então, vamos consolar. Meu irmão, vai passar. Cuide-se direito, procure um médico, faça o atendimento fraterno, procure a sua religião ou a casa espírita, tenha fé em Deus, você tem forças para superar essa dor, né? São consolos, palavras que edificam. Então, o Cristo edificou o Evangelho por luz impagável, mas nas sombras do mundo, não somente agindo, mas conversando também. Então, o Cristo não só falava, ele agia. Ele vivia exatamente como ele pregava. Porque é muito fácil, né? A Valquíria vem aqui, prega isso tudo aqui, fala essas coisas lindas, que não foi escrita por ela. Ela aprende intelectualmente, mas chega lá: pô, Maria, é assim que você faz comigo? Pronto, joguei tudo pro beijo. Tudo que eu falei aqui não valeu de nada, né? Maria, contigo eu não falo, não. Te amo. Então, a gente tem que começar a vivenciar, porque, na realidade, todos nós já temos esse conhecimento, está aqui dentro de mim, está dentro de cada um de nós. O que acontece é que a gente prefere reagir negativamente, é mais rápido. O que basta é parar e pensar primeiro, antes de fazer a reação. Porque aí, se eu parar, pensar, eu vou ter uma reação mais calma, mais serena, né? E aí sim eu vou estar seguindo o meu modelo e guia, que é Jesus. Temos palavras e temos palavras. Duras como aço, violentas como fogo, suaves como vento e reconfortantes como o sol. Mordentes quais lâminas e providenciais como bálsamo. Mas também temos palavras bênçãos, luzes, esperança, consolo, alegrias e promessas. Foi o que o Cristo trouxe para a gente e que ainda ressoa em nossos corações constantemente. Basta que queiramos ouvi-las e assim repeti-las de coração, o que estamos realmente aprendendo. Então, lembrar que o Criador, né, o nosso Criador, nós somos criados por Ele. E ao criar a criatura, Deus criou nessa mesma criatura que somos nós, o poder de criar. Então, o Criador nos criou com potencial de sermos criatura que cria. Criamos nossa mesma imagem com o nosso poder. É forçoso reconhecer que toda frase cria imagens, plasma
uma imagem. E toda imagem pode criar alguma coisa. Saibamos assim compor as nossas frases com as melhores palavras. Então, quando nós estivermos com alguém ou com muitos, saibamos criar boas palavras. Tiremos do nosso coração aquela semente que Jesus colocou em nós e tentemos elevar ao máximo para que aquela pessoa desequilibrada ou passando por um momento difícil possa receber de nós as palavras bênçãos, as palavras luzes, as palavras consolo, né? Mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. Foi por causa disso, né, que a gente começou. Amemos de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitamos que o nosso amor se converta em grilhão, impedindo-nos a marcha para a vida superior. O amor é amor, como o mal é o mal. Mas nós temos também uma tendência de transformar o amor em mal. Como? Com a possessão, com a possessividade. Eu amo só para mim, ninguém mais, só eu, só para mim. Isso não é amor. Por isso, o amor é amor. Mas nós, como instrumentos que criamos, podemos transformar esse amor num pesadelo. Então, saibamos amar. Saibamos vivenciar esse amor sem posse, sem sentimento de que só nós temos a verdade absoluta. Porque nós não temos a verdade absoluta. Nós, ao acreditar que o nosso amor é o único e o único forte, o verdadeiro, nós criamos perturbações e vícios para nós e atrapalhamos o caminho, não só o nosso, mas também do próximo. Atendamos com alegria ao que nos pede um favor. Contudo, não cedamos à leviandade e à insensatez. Então, não é só sim, sim. Ah, vem alguém e me pede alguma coisa. Ah, não, eu tenho que ser caridosa, eu vou falar sim para a pessoa. Mas espera aí, será que aquilo que ela está me pedindo está de acordo com a lei divina? Porque se não estiver, nós estamos sendo levianos. Estamos cedendo a algo que não é bom. Então, o nosso sim está sendo ruim, não é o sim, sim. Então, abramos a porta de acesso ao bem-estar, aos que nos cercam, mas não esqueçamos a educação dos companheiros para a felicidade real. Então, eu tenho que pensar no meu bem-estar, mas simultaneamente no bem-estar de todo um processo das pessoas que estão ao meu redor, porque só assim a felicidade será real. Porque a felicidade só para mim é uma felicidade egóica, egoística, não estará fazendo bem ao próximo, né? Cultivemos então a delicadeza e a cordialidade. No entanto, sejamos leais, sinceros em nossas atitudes. Eu sei, no início, às vezes, né, a gente tem que usar uma tal de persona. A gente não vai vou usar a Maria de novo. Não vou com a cara da Maria. Mas eu sou... hoje ela vai ser meu Cristo. É porque ela me ama muito, então eu sei que eu posso fazer com ela. Eu não vou com a cara dela. Eu não sei se é coisa de vidas passadas, ou se é eu que sou cri-cri mesmo. Eu não sei por que eu não vou com a cara dela. Mas já estou consciente de que isso não é bom para mim, não é bom para ela, não é bom para a nossa comunidade. Então, eu vou educadamente ser gentil com ela, correto? Estou usando a minha persona. Então, a persona, ela é importante. Então, muita gente, quando ouve falar na persona, fala assim, não, isso é coisa ruim, porque a gente está fingindo, está sendo hipócrita.
Não, a gente está treinando, gente, treinando. A gente precisa treinar. E vai treinar com aquilo que a gente já gosta? Não, isso é fácil. Eu amo o Antônio, pronto, acabou. É fácil ser gentil com ele. Mas com ela está difícil. Então, o primeiro eu uso a minha persona. Isso vai modificando gradativamente em nós. E isso vai se transformando num amor de verdade. Comigo e com a Maria foi amor de primeira vista. Porém, poderia ter sido ao contrário. E hoje a gente se dá muito bem, caso tivesse sido o contrário, né, Maria? Mas não foi o que aconteceu, graças a Deus. Então, vamos usar a persona para não sermos aquela pessoa grossa, desagradável, aquela pessoa que machuca e às vezes a gente sente que tem até prazer em machucar. Para quê? Vamos elevar, vamos amar. Então, o sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Então, se o meu filho vai fazer alguma atividade que eu sei que é perigosa, eu vou usar a palavra não com a maior facilidade, não é isso? Mas como o meu colega lá do ser, como é que eu vou falar não? Ele me pediu para fazer tal coisa. Ele quer conversar ali no corredor comigo e eu vou ficar lá conversando no corredor com ele, sabendo que a turma está tomando passe. Eu vou ser conivente com isso? Não, eu sei que outras pessoas estão ali tomando passe agora, que necessitam de silêncio. Então, o que eu faço? Meu amigo, vem cá. Levo lá para a recepção, converso com ele. Então, eu não falei sim para o corredor, mas eu falei sim para irmos para lá. Então, houve um não. Não, aqui não. Vamos lá para a recepção. Não feri os princípios, não atrapalhou a casa, e eu não fui... falei o não, mas logo em seguida eu fiz o trabalho certo, que é a consolação, lá com o meu sim. Né? Então, olha, exemplos simples do nosso dia a dia. Então, satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, perdemos a própria vida. A gente tem pessoas que acumulam sims. Peça alguma coisa para aquela pessoa, ela fala sim, ela faz. Quando ela vê, ela está lotada de coisas para fazer. E aí, o que acontece? Dá tempo dela fazer tudo? Entregar na data que ela falou que ia dar? Não. E aí ela se torna uma pessoa irresponsável. Ela foi muito gentil em dizer sim, mas ela foi irresponsável. Então, temos que ter o bom senso. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem aquela coisa de bajular, né? Mas também não deve ser dito com aspereza, né? De forma grosseira. Olha, eu não vou poder fazer isso por você. Vamos pensar numa outra forma, né? Vamos ver quem eu posso te indicar para que te ajude nesse processo, né? Então, muitas vezes é preciso contrariar para que o auxílio legítimo para que o auxílio legítimo não se perca, reconhecendo assim que nós não podemos tumultuar um lugar, perturbar um lugar, só para dizermos sim ou só para dizermos não. O que dilacera é o tom contundente ou o tom gentil que nos é proposto. Então, as maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem muito mais do que as palavras. Então, eu fazer aqui uma palestra de 50 minutos e lá fora sair tropicando em todo mundo, gritando com todo mundo, acabou tudo, né? Não sobra nada do que eu falei, porque a minha ação foi muito desagradável. Então, seja o vosso falar sim, sim, recomenda isso. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Recomendo o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. E sexta-feira, Juliana, ao falar sobre o silêncio,
ela mostrou para a gente um versículo em que Jesus se cala ao ser interrogado por um sacerdote. Ele prefere deixar em silêncio para que ele mesmo, o próprio sacerdote, desse a resposta. Então, às vezes, o silêncio também fala muito mais do que as palavras. Então, que nós possamos levar para a semana que entra essa reflexão de que não temos que falar sim para tudo e não temos que falar não para tudo, mas temos que avaliar se está dentro da lei do princípio de Deus. Saber em que tom utilizar o nosso sim, em que tom utilizar o nosso não. Saber, lembrarmos sempre que ao compartilhar com alguém, seja algo instrutivo, algo belo, não fazer alarde para aquilo que já está sendo alardeado pelo mundo inteiro. Vamos compartilhar as boas ações. Temos a ferramenta incrível que é a internet para compartilhar coisas maravilhosas, tudo de bonito que está acontecendo no nosso planeta. Só que a gente fica tão focado no mal que a gente esquece de falar do bem. E nisso, todas as pessoas, infelizmente, muitos espíritas, ainda acham que o mundo está piorando. E isso é desconhecimento da doutrina espírita. O planeta está progredindo. O homem está melhorando. Tudo que a gente tem visto de mal ainda está acontecendo, mas ele vai ser consumido pelo próprio mal. E o bem vai vencer a partir das nossas pequenas atitudes, das nossas palavras mansas, mas porém certas, as nossas palavras mansas, carinhosas e de compartilhar consolo e amor, lembrando que Deus é o Pai Todo-Poderoso e vela por cada um de nós, sejamos nós bons ou ainda em processo muito abaixo na inferioridade. Ele nos ama a todos. Para Ele, somos todos espíritos felizes. Então, que nossa lembrança dessa semana, nossas reflexões perpassem por isso. E que Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo,